Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Você diz amém. Queridos, esse texto eu acredito que é de conhecimento de todos que servem a Jesus, a linda passagem do dia que Deus resolve livrar esses 3 jovens. Aliás, eu acredito que essa passagem é tão conhecida, que nós por muitas vezes não conhecemos o nome verdadeiro desses meninos, que na verdade não é Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Ananias, Azarias e Misael. Quando chegaram na Babilônia, tiveram seus nomes mudados, porque a primeira coisa que o inimigo quer fazer é mudar o nosso nome, mudar a nossa identidade. E colocaram eles para aprender a língua e a cultura da Babilônia, porque se ele muda o nome, se ele muda a identidade e a cultura, ele tira toda a tradição. Mas o que o rei não sabia é que esses meninos já tinham sido ensinados na faculdade de Jerusalém, e quem passa pela faculdade de Jerusalém jamais vai se misturar com a faculdade da Babilônia. Por isso que crente que não gosta de estudar a palavra, frequentar ambientes de estudo da palavra de Deus, trazendo para o meio da Assembleia de Deus, nós frequentar EBD, cultos de ensino e ambientes que nós aprendemos da palavra de Deus. Quando nós chegamos na faculdade, na escola, no trabalho, nós começamos a ter dúvidas daquilo que é e daquilo que não é. E se nós não tomarmos cuidado, uma grande parte da juventude que é crente, temente a Deus, mas que não gosta de estudar a palavra, quando chega numa faculdade, se não tomar cuidado, 6 meses depois, já está tendo dúvida se Deus existe ou não. Mas quem passa pelo ambiente de aprender a palavra de Deus, não importa o que Nabucodonosor diz lá fora, porque nós já ouvimos Deus falar aqui dentro e temos a certeza de quem Ele é. Esses 3 meninos vão enfrentar este momento de provação e de livramento, e é lindo, mas ao mesmo tempo é tenebroso, porque narrar essa história hoje é belo, é encorajador, é fascinante eu pregar sobre esses 3 jovens. É maravilhoso esses 3 jovens contaram testemunho anos depois do que Deus fez e do que eles viveram. Mas cá entre nós, imagina o momento, o dia e a hora em que esses 3 jovens vão enfrentar essa fornalha. Será que eles estavam tão animados? Será que esse momento é fácil para todos nós? E o que é interessante é que Deus poderia livrar eles da fornalha. Eu vou repetir: Deus poderia ter livrado eles da fornalha, mas Deus não falou nada. Deus não livrou eles mas livrou eles ou seja, deixou eles entrar dentro da fornalha,
mas entrou junto com eles, e do jeito que eles entraram, eles saíram glorificando e bendizendo o nome de Jesus. Eu sei que a nossa oração é para que Deus nos livre de acidente. Eu sei que é muito bom quando Deus nos livra da enfermidade. Eu sei que é muito bom quando Deus nos livra da escassez. Quando a gente passa a nossa vida inteira sem saber o que é desemprego, sem saber o que é precisar de uma cesta básica, de um socorro. Isso é muito bom, mas tem dia que Deus decide na nossa vida não nos livrar dos problemas, mas nos livrar no problema. Tem dia que Deus livra do acidente, passa batido, quase bateu, mas seguiu viagem. Daqui para Birigui, eu descendo, eu sempre ando de boa, porque eu tenho um Vectra, irmão, e até 120 ele é crente. Depois dos 120 ele bebe, ele desvia, e aí não dá para mim, né? Então eu ando sossegado, para que ele continue crente. E descendo, lá embaixo eu vi um Abitrem vindo e iniciando a subida. E quando ela iniciou a subida, ela começou a jogar para a contramão na minha frente. E eu começando a sair para o acostamento, ele rindo, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Parece até que alguém estava guiando o caminhão para a nossa reta, para o lado que a gente balançava, ele ia. Eu falei, Senhor Jesus, quando foi chegando perto, e o caminhoneiro acordou e puxou de volta, eu passei pelo acostamento, a minha esposa olhou para mim e falou, amor, a gente quase bateu, porque ela é assim, irmão, você conta piada agora, ela ri amanhã. Conhece alguém assim? Ela viu, sentiu, mas 10 minutos depois que ela começou a chorar. Meu Deus, olha o livramento. É muito bom quando Deus nos livra assim, mas há dias que Deus permite o carro bater, o carro capotar, a gente ir para o hospital, e lá Ele arranca a gente e diz, o meu nome será glorificado na sua vida, no meio dessa fornalha. Então não importa se é antes, não importa se é durante, não importa se é depois, o importante é que todos nós possamos experimentar o livramento de Deus em meio às nossas lutas. Porém, é certo que eu preciso dizer isso aqui, que antes desses 3 meninos ficarem de pé ou receber livramento, se você olhar no capítulo 1, você vai ver que antes de ficarem de pé diante da estátua, eles resistiram ao manjar no secreto. Antes de resistir à estátua em público, eles resistiram ao manjar no secreto. Porque a nossa vida pública é resultado da nossa vida no secreto. No meio do povo de Deus a gente até tenta, mas não dá para enganar por muito tempo. No meio da igreja a gente até vai do nosso jeito, mas não dá para enganar por muito tempo. Uma hora o próprio Deus revela quem nós somos de verdade. Não é dar glória aqui e xingar lá fora, não é exaltar aqui e fazer bagunça lá fora, não é tomar ceia aqui e tomar cerveja lá fora. Uma hora a casa cai, uma hora Deus revela. Mas quem permanece fiel a Deus no secreto, dizendo, eu não participo de manjar, e eu também não fico de pé diante da estátua, tem livramento para sua casa, para sua família e para todos aqueles que acompanham você. Pois bem, esses meninos vão viver um processo, esses meninos vão viver um sistema que a Babilônia vai instaurar agora, e vão passar por ele para receber livramento. E olha o que o céu me fez observar. Ele vai ser dividido em 3 etapas. Primeira, a estátua vai ser levantada. Segundo, a música vai ser tocada. E terceiro, os joelhos serão dobrados. A estátua é levantada, a música é tocada e os joelhos serão dobrados. E olha que coisa maravilhosa que o céu me fez enxergar. Nós não vamos conseguir impedir Nabucodonosor, que aqui representa Satanás, e a Babilônia representa o mundo todo corrompido que nós vivemos. Nós não vamos impedir Satanás de levantar estátuas por este mundo. Não vai dar. Não vamos conseguir evitar de enxergar algumas estátuas, e nem tampouco de ouvir as músicas que a Babilônia vai tocar.
mas nós precisamos impedir, ainda que vemos as estátuas, ainda que ouvimos a música, o nosso joelho não pode se dobrar, gente. Nós precisamos permanecer de pé, precisamos resistir, tanto às estátuas quanto às músicas tocadas. Eu sei que quem aqui foi convertido, se converteu e passou pelo mundo aí fora, que ouviu muita música, né? Ouviu uns raça negra, uns flashback, uns pagode, uns rap, uns negocinho assim. Você vem para Jesus, muda tudo. Só que você não vai conseguir impedir que o teu vizinho toque a música que você dançava no bailão. Não vai. Você não vai conseguir impedir que o teu vizinho ligue o rap que tu gostava quando você usava droga e colocava ele para fumar um baseado. Você não vai conseguir impedir nada disso, porque você vive na Babilônia e o sistema é babilônico. Mas todas as vezes que a estátua se levantar e as músicas tocar, olhe para o céu e diga: eu não vou dobrar os meus joelhos. Por quê? Porque joelho dobrado é sinal de concordância. Quem dobra o joelho concorda com esse mundo, mas quem permanece de pé diz: eu não sou da Babilônia, minhas músicas não são da Babilônia, eu não adoro ao Deus da Babilônia, eu vim de Jerusalém, minhas músicas são de Jerusalém, e eu adoro somente ao Deus de Jerusalém. Não dá para evitar. Esse dia eu cheguei em casa e eu peguei a época dos flashbacks, dos passinhos, dos anos 80. Peguei esse período ainda de dançar, desse ambiente. E eu estou chegando em casa um dia, parei na porta de casa, um karaokê. Meu Deus do céu. E o povo com as Heineken na cabeça, cantando um monte de sertanejão, um monte de música de sofrência. E eu não ligava, tá tudo bem. Abri o portão, guardei o carro, fechei o portão, soltei os cachorros, entrei dentro de casa, sentei no sofá e disse: vou estudar a palavra de Deus. Quando eu peguei na Bíblia, eles pararam o karaokê e começaram a soltar um monte de flashback. E eu, meu Deus do céu. E era a que eu mais gostava de dançar. A minha esposa olhou para mim e disse: ih, amor, olha o diabo tentando te evangelizar. Eu falei assim: eu acho que eu vou pôr um fone, pôr uma adoração, porque o pezinho já está começando a balançar. Mas eu olhei para o céu e falei: Jesus, eu não concordo com isso, tu me tirou de lá. Hoje eu sou servo do Senhor em Jerusalém. Será que tem alguém comigo nessa noite que ainda que tenha estátua, ainda que tenha música, você vai permanecer de pé dizendo: eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus? Tem hora que você vai ter que sair de ambientes, por causa que vai tocar música que você gostava. Aniversário da família da minha esposa só fica 1 hora e meia. Porque depois que a cachaça toma conta, irmão, aí vira um troço. E aí começa a tocar um monte de tipo de música. A minha esposa já olha para mim e fala: tá na hora, né? Eu falo: tá. Por quê? Porque quando você menos percebe, a música está saindo na sua boca. E se você não for embora, a chance de você ser contaminado é muito grande, é muito alta. Ninguém precisa se sentir forte diante das tentações. O céu não manda que a gente encare as tentações indo atrás delas. Quando ela chega, o único jeito de eu resistir a maioria delas não é olhando para elas, não, é fugindo e dizendo: fica aí que eu vou para minha casa, mas eu não vou perder a comunhão com Deus de Jerusalém. Só que eles não se dobram. Imagine no meio de uma multidão de uma cidade, apenas 3 jovens que permanecem de pé. Olha que lindo. O que? A influência de 3 de pé surgiu mais efeito do que a influência de uma multidão de joelhos. Oh glória, oh glória. 3 jovens de pé influenciou uma nação a adorar ao único Deus. O Senhor está te levantando, nem que fosse para ser só você. Eu vou repetir isso aqui: o Senhor está te levantando nem para que seja só você lá naquela escola, naquele trabalho, mas pelo menos você vai ser alguém que vai ser embaixador de Cristo aonde você passar e dizer: eu não me contamino com esse ambiente. O rei então manda chamar os 3 e olha para eles e diz: é de propósito
Não é pirraça não. Vocês estão com o coração mesmo voltado para isso? A não se dobrar? Pois fique sabendo o seguinte: vai tocar música, vai acontecer tudo o que aconteceu, e enquanto a música estiver tocando, vocês vão receber a última oportunidade. Dobra os seus joelhos, porque se dobrar, bom será, mas se não dobrar, vocês serão lançados na fornalha. Aí os 3 meninos olham para o rei e dizem assim: ó rei, não carecemos de te responder acerca deste negócio. Sabe o que eles estão dizendo? Não devemos satisfação para o Senhor. O Senhor é o rei da Babilônia, mas nós servimos a um rei que é acima da Babilônia. Ele é rei da Babilônia, ele é rei de Jerusalém. Quem é ele? É aquele que criou os céus e a terra. Porém, mesmo que eu não precisamos te responder nada, mesmo que nós não precisamos te dar satisfação, mas mamãe deu educação, nós vamos dizer algo para você, rei. O que? Fique sabendo tu, oh glória, que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha. Aleluia. É o que? O Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e também da fornalha. Mas fica sabendo tu, ó rei. Isso aqui, irmão, é só para quem é crente. O que? Ainda que ele não nos livre, ainda que nós morramos queimados, nós não vamos se prostrar. Por quê? Eu não sirvo a ele pelo livramento, eu sirvo a ele pelo relacionamento. Eu morro queimado, mas eu morro de pé diante da estátua, dizendo: eu só adoro ao Deus de Jerusalém. Nós não viemos para cá pelo que Deus faz. Nós entendemos uma perspectiva de culto muito errada, e talvez seja por isso que os nossos cultos estão ficando ruins a cada dia. A perspectiva de culto que nós temos é: eu vou lá porque eu preciso buscar uma bênção. Eu vou lá porque hoje Deus vai me dar um culto abençoado. Irmão, Deus dá culto para ninguém não. Deus não forma culto. Deus não prepara culto. Não. Não é Deus que abre a porta, que acende as lâmpadas e que prepara tudo para esperar você chegar. Não, 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 não. O culto não é Deus que prepara. O culto é você que executa. Então, se você não traz culto, não leva nada. Se eu não trago culto, não vou sentir nada. Então, grande erro nosso é: eu não trago culto, e como eu não trago culto, eu culpo o pastor, eu vou culpar o grupo de louvor, eu vou culpar o pregador, eu vou culpar a pregação, e vou para minha casa frustrado, dizendo: Deus, eu estava lá, mas também a mensagem que o pregador prega, olha o tempo que demorou, olha o que o pastor falou, a oportunidade que deu. Quando Deus está olhando de cima dizendo: não, meu filho, você não viu que quem estava do teu lado chorou e deu glória a Deus? Você não viu que outro que estava na sua frente falou em línguas? É só você que estava gelado, porque você não trouxe culto. Se não traz culto, fogo não desce, glória não desce e não sente nada. Mas se alguém saiu de casa hoje dizendo: eu vou para lá, eu posso até buscar uma bênção, mas se eu voltar sem bênção, eu não vou voltar sem cultuar aquele que fez os céus e a terra. É culto. É culto. Então eu não estou aqui pelo livramento, eu estou aqui pela comunhão. Eu preciso muito mais dele do que das coisas dele. Aleluia. Eu preciso muito mais da presença dele do que do socorro dele. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Quem já passou luta, mas com a presença de Deus, sabe: é melhor uma luta cheia do Espírito Santo do que viver numa paz sem a presença dele. É melhor em meio a essas turbulências, mas quando a gente dobra o joelho, nós sentimos ele sentado ao nosso lado, ouvir a nossa oração e dizer: eu estou contigo em todos os momentos da sua vida. Nós não vamos adorar. Aí entra o versículo 19 e o texto diz: por não se curvar, o texto diz: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante. A cara do rei agora muda. Até aqui ele está com cara de oportunidade, dizendo: olha, a chance é agora, e é a última. Vocês vão adorar ou não? Não vamos.
Se não adorar, nós vamos jogar na fornalha. Pode jogar. Deus pode livrar. Então você crê que Deus vai livrar? Não, eu não só creio que Ele vai livrar, como ainda que Ele não livre, não significa que Ele não possa. É o que, irmão? Tem gente que acha que porque Deus não fez na vida dele é que Deus não pode. Não, Deus pode. Se Deus não fez é porque não quis. O cego chega até Jesus e a Bíblia diz que ele chega e adora. E adorado ele diz: se quiseres, podes me limpar. Aí Jesus olhou para ele e diz: eu quero. Só que se Jesus diz eu não quero, o cego já diz: mesmo o senhor não querendo, eu sei que o senhor pode. Não é porque o senhor ainda não fez que o senhor não pode fazer. Mesmo o senhor não fazendo, eu sei que o senhor pode. Uma hora, quem sabe, o senhor deseja fazer na minha vida. Aí ele olha e o furor deles aumenta. E agora Nabucodonosor fica com raiva. E deixa eu fazer uma pergunta para você, que o céu fez no meu coração o dia que eu meditei nessa passagem, que é o seguinte: como Nabucodonosor representa o diabo, a Babilônia representa o mundo, a pergunta que vem no meu coração é essa: nós preferimos fazer o diabo ficar com raiva ou entristecer o Espírito Santo? O que é que mais nós temos medo? De deixar o diabo nervoso ou o Espírito Santo triste? O que é que nos preocupa mais? Medo da raiva do diabo ou medo que o Espírito Santo esteja triste com a gente? Tem dia que parece que a gente tem mais medo do diabo estar com raiva de nós. Tem gente que às vezes levanta e diz assim: irmão, o inimigo está furioso comigo. E tu queria que ele estivesse de boa, Não parece, pastor? Parece que tem gente que queria estar andando pela rua e dizendo: bom dia, Satanás. Ele: bom dia, segue o seu caminho. Não, irmão. Coisa certa é tu levantar e o diabo ele levantar com enxaqueca, olhando para tu dizendo: vai me dar trabalho hoje de novo, do que ele olhar para você quando você levanta e dizer: o meu missionário levantou. Não parece que tem gente que fica preocupado e ele fica assustado: meu Deus, o diabo está nervoso comigo. Mas tu queria que ele tivesse de boa, sossegado, aliado. Não, irmão, se tu serve a Deus, eu vou dizer algo, não se espante. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8: ele anda ao derredor de você, buscando para te tragar. Se você serve a Deus, você é um pedaço de carne suculento que Satanás tenta devorar todos os dias. E não se espante, o diabo não está no inferno, os demônios não estão no inferno, não tem nada preso ainda. Inferno, dentro do que nós entendemos, é ambiente de condenação eterna. Só vão chegar lá quando o martelo for decretado. Aí vai todo mundo que pecou, vai Satanás, vai demônio, vai anticristo. Não vou falar que vai corintiano, porque vai que tem algum aqui. Mas tudo que não presta vai para lá. É ambiente de condenação. Então o diabo não está lá. Irmão, se o diabo não está no inferno, ele está onde? Dando rolê pela terra. Ele chega diante de Deus e Deus pergunta para ele: da onde você vem? E o diabo diz para Deus: do inferno? Não, diz o quê? De rodear a terra e passear. E de vez em quando ele passeia com os carros rebaixados e tocando uns funk, que é só Deus, né, irmão? Eu acho que quando começa a tocar um funk, até o diabo diz: não, para mim já deu, e vai embora. Ele está furioso todos os dias com a gente. Mas quando você olhar para o céu, aleluia, você vai ver um Espírito Santo dizendo: és o meu filho amado. Você vai ver um Deus dizendo: é meu servo. Você vai ver Jesus dizendo: é meu amigo. Não se prostrou diante da estátua, não se rendeu às músicas da Babilônia. Ele é a quem eu escolhi para servir o meu nome. Aleluia. E como saber se ele está muito irritado? Como saber? Porque Nabucodonosor, quando ficou irado, ele olhou para aqueles que cuidavam da fornalha e falou assim: aqueça ela 7 vezes mais. Irmão, a fornalha já matava pela caloria que tinha, de forma padrão. Não precisava aquecer 7 vezes mais. Mas por que aquece? Para pôr medo.
para ver se desistem. E para todo mundo que se dobrou, a fornalha foi uma ameaça aquecida uma vez, mas para os 3 foi uma ameaça aquecida 7 vezes. Deixa eu te perguntar, você já parou para imaginar por que para o crente é mais difícil? Parou não? Que para nós parece que sempre dá errado. Sobrou pagamento, 100, tu sai todo feliz. Tem R$ 150 na sua conta, você sai todo alegre. E pobre irmão, quando sobra R$ 150, ou esqueceu de pagar uma conta, ou tem alguma coisa, ou é uma providência de Deus para algo que já vai dar ruim. Aí tu vai fazer um café, você diz: amor, sabe os 150 que a gente ia comprar uma pizza? Sei, a gente ia, porque acabou o gás, né? E eu ouvi uma frase que é real: não há nada tão ruim, tão ruim, tão ruim que Deus não consiga piorar. Quando parece que já deu tudo errado, sempre piora um ponto a mais. Aí você diz: meu Deus, já tropecei, o pneu do carro já entrou um prego, o chinelo havaiana já... Quem já usou chinelo havaiana com prego, irmão? Quem? Olha lá. Tem gente que levanta a mão assim: meu Deus, época boa, né? Tinha uns que tinha 3 pregos. O que usou de prego comprava outra havaiana. Nós passamos por isso, porque para nós parece que é mais difícil. E não é que parece, é que é. Por quê? Porque nós servimos a um Deus e ainda estamos na Babilônia. Oh glória! Só que a fornalha aquecida não amedronta quem conhece o Deus que serve. Pode fazer pior do que você quiser, Satanás, eu ainda creio num Deus que pode me dar livramento de todas as situações. Aqueça ela 7 vezes mais. É o nível da irritação, aumenta a dificuldade, intensifica a luta, intensifica a perseguição, intensifica as tentações, para ver se ele cede, para ver se ele abandona. Mas ó, você de pé, dizendo: não importa o que vier, eu posso até dar uma oscilada, uma cambaleada, mas eu sei a quem eu sirvo, e o nome dele eu vou gritar para me socorrer em meio às minhas dificuldades. Ora, a fornalha aquecida é muito lindo o que vai acontecer em seguida, porque a partir do versículo 20 ele vai dar ordem. E olha, irmão, como Deus é estrategista. Enquanto o diabo está achando que vai ameaçar para destruir, Deus está planejando outra coisa contra. A Bíblia diz que ordenou aos homens mais fortes do seu exército. Versículo 20: ordenou aos homens mais fortes do seu. Vocês que são os mais fortes, sim Senhor, pega os meninos, amarra eles e joga dentro da fornalha. Aí no versículo 21 diz que eles foram atados, com as suas capas, calções, chapéus, vestes, e foram lançados. Mas no versículo 22 diz que a palavra do rei apertava, porém a chama do fogo matou os homens que jogaram os meninos na fornalha. Espera aí, o versículo 20 diz que o rei escolheu quem? Os homens. Você não está pegando não? Só que por estar aquecida 7 vezes, o fogo matou os homens mais. Oh Jesus, é Deus dizendo assim: a fornalha que tu acende eu vou usar para eliminar o homem mais forte do teu exército. Por quê? Porque o mais forte que você tem ainda é fraco perto do mais forte que eu tenho aqui em cima. Oh glória! Eles são mortos porque foram jogar. Diga comigo assim: quem joga alguém no fogo morre queimado por ele. E cá entre nós, irmão, nós que deveríamos amar uns aos outros, há uma jogação de crente jogando crente no fogo, de crente armando cilada para crente, crente vendendo carro, tudo com trambicagem para crente,
crente mecânico inventando para arrumar peça para crente, crente pedreiro dando nó, crente pintor dando nó, é crente jogando outro crente no fogo. Cuidado, você pode morrer queimado por ele. Só que quem é jogado na inocência, e o fogo não tem efeito naqueles que permanecem de pé diante da estátua. Eles são jogados, e o texto vai dizer no versículo 23, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram dentro, eles caíram amarrados. Mas o versículo 24 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Mas o versículo 25 diz: porém eu vejo 4 homens, a fornalha não matou, mas a fornalha liberou. A fornalha não matou, mas a fornalha libertou. As amarras da Babilônia foram soltas e queimadas pela caloria da chama da fornalha. Não se espante, tem dias que Deus deixa a gente passar umas provações e umas dificuldades, porque nós precisamos ser libertos de amarras da Babilônia. Tem dias que Deus precisa deixar a gente passar por luta. Por quê? Porque nós estamos amarrados pela televisão e a gente precisa ser liberto. Hoje, está no auge, então tem um povo aí que precisa de um fogo muito forte para soltar das amarras dos dorama. Há outros que tem que ter uma chama muito quente para ver se liberta ele do tigrinho. Está sendo arranhado e continua jogando. Há outros que precisam de uma chama muito intensa para liberá-los da pornografia. Há outros que precisam de uma chama muito intensa porque foram amarrados pelas coisas deste mundo. Aí Deus olha e diz assim: eu não vou te perder não, vou te tacar dentro de uma fornalha, de uma luta. E você que não ora vai voltar a orar. E você que abandonou, aleluia, aleluia, a adoração vai voltar a adorar. Mas se você crê, essa chama não vai ser para a tua morte, mas vai ser para você voltar a ter comunhão com aquele que fez os céus e a terra. Agora o rei olha e diz assim: olha, eu vejo 4 homens, mas jogamos 3, mas eu estou vendo 4. E aqui, irmão, é coisa de louco, porque enquanto a música toca, o 4º homem não aparece. Enquanto os 3 estão de pé, o 4º homem não aparece e não fala nada. Enquanto o rei chama e ameaça e aquece a fornalha 7 vezes mais, o 4º não aparece e não fala. Quando estão amarrando os meninos e as suas vestes, o 4º não aparece e não fala. Quando estão carregando os meninos para ser jogado, o 4º não aparece e não fala. Quando jogam os meninos, cadê o 4º homem? Não aparece e não fala. Mas quando cai lá dentro, aí o 4º diz: agora é comigo. Por quê? Porque antes da fornalha você revela quem você é. Mas dentro da fornalha, Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou revelar quem eu sou. As decisões dos momentos bons e antes das lutas é você quem vai tomar. Mas se você tomar a decisão em me adorar, não importa a luta que você esteja passando, eu vou seguir com você todas elas, e eu vou revelar quem eu sou durante a sua fornalha. O 4º homem, e eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui, porque todo mundo passa por isso. Eu acredito que os 3 não viram o 4º homem. Eu acredito que os 3 não viram o 4º homem, porque é normal que nós não enxergamos Deus nas nossas lutas. Aliás, toda luta que a gente passa, na maioria das vezes a gente acha que é quem? O diabo. Deu certo,
é Deus. Deu errado é Satanás. Deu certo é Deus. Deu errado é o diabo. Imagina Jó, agora é Deus, mas eu perdi tudo, agora é o diabo. Aí você vai dizer, mas foi o diabo, porque o diabo foi que tirou. Mas antes do diabo tirar, ele pediu permissão para alguém. Ele olhou para Deus e disse: ele só te serve de balde, porque o Senhor dá tudo o que ele quer. Servir com boi, servir com 10 filhos lindos, 7 homens e 3 mulheres, os mais belos, servir com a riqueza que ele tem, qualquer um serve, irmão. Aí Deus olha para o diabo e diz assim: então toque em tudo, mas poupe-lhe a vida. Pegou a revelação por que a mulher dele não morreu? Porque quando se casa se torna uma só, então é uma só vida. A mulher foi poupada e foi através dela que Deus restituiu todos os filhos, e a casa dele foi restaurada do lado da mesma mulher. Só que quando Jó vai falar com Deus, ele olha para Deus e diz assim: ó, os meus olhos nunca tinha te visto. Por quê? Porque eu só te conheci de ouvir, mas agora os meus olhos os meus olhos estão te vendo. Tu és o Deus dos ganhos, mas tu também é o Deus das percas. Tu és o Deus que dá, mas agora eu estou conhecendo o Deus que tira. Mas sendo o Deus que dá, ou sendo o Deus que tira, eu te sirvo pelo que o Senhor é. Eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Bendito seja o teu nome, adorado seja o teu nome, que fez os céus e a terra. Então às vezes, irmãos, a luta que nós estamos passando não é o diabo. É por isso que certas expressões no meio da igreja não ajuda, atrapalha, irmão. Como assim? É só vitória? Não é não, irmão, uma hora você vai perder. Não vai dar tudo certo sempre. Vai dar não, filho. Uma hora você vai acordar atrasado. Quem já acordou atrasado? E pronto. Ou você acorda no horário todo dia. Você acorda igual um anjo todo dia, dizendo: Pai, glória. Se o inimigo entrar na frente, é só bicuda na cara do cão. É mesmo? Tem dia que tu levanta, que nem um diabo entra na tua frente, que tu chuta ele de raiva, porque tu acordou numa ira. Porque nem sempre dá certo, gente. Nem sempre a gente ganha. Esse negócio de eu subir aqui com irresponsabilidade, dizer: o inimigo não toca em você, é mentira. Se Deus deixar, toca, bagaça, bate, a gente apanha. Porque a nossa diferença para o mundo não é se o diabo toca ou não, é com a autoridade de quem? Glória, glória. E se Deus autorizou, há um propósito. E em tudo que Deus faz há um propósito. Até o que deu errado, Deus vai fazer no final dar certo, para que o nome dele seja glorificado. Mas tem hora que dá ruim, irmão. Tem hora que a gente fica desempregado. Tem hora que a gente fica doente. Tem hora que a gente cansa. Tem hora que desanima. Tem hora que não dá vontade mais. Tem hora que a gente quer parar. São sentimentos. Mas por que a gente continua? Porque nessas horas de fraqueza, e eu sinto graça de Deus para dizer isso, o Espírito Santo de Deus aparece e diz: agora é a minha vez. Quando você pensar que você está fraco, deixa que eu te farei ser forte. Eu serei a tua fortaleza. O quarto homem aparece. E ele, irmão, ele aparece sempre na hora certa. A Bíblia diz que uma certa feita, Jesus em Mateus 14 manda os discípulos ir para o outro lado e fica despedindo a multidão, depois de ter feito a multiplicação de pães e peixes. Os discípulos estão indo, no meio do caminho a tempestade começa a balançar o barco e desgoverna o barco, fica desgovernado. Jesus está no monte orando, quando ele desce ele vai socorrer os discípulos, e está escrito desse jeito, gente: e Jesus veio caminhando sobre as águas. Gente, Jesus está indo para socorrer os discípulos, sim ou não? Se você vai para socorrer alguém, responda: você vai andando ou correndo? Andando ou correndo, gente? Correndo. Por quê? Primeiro que você não sabe como é que está lá.
Você não sabe o que está acontecendo. Você acha que vai dar jeito, mas pode não dar. Como você não tem o controle, você vai desesperado. Mas quem está indo é Jesus. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem o controle. Então ele vai andando dizendo: eu não preciso andar desesperado, eu chego no meu tempo. Mas se o barco afundar e eles forem lá para o mar, eu tiro eles do fundo do mar, restauro o barco, dou vida a eles. Mas eu chego na hora certa, no jeito certo e no momento certo. Ora, se eu não vejo Ele nas minhas lutas, como é que eu sei que Ele está comigo? Já pararam para pensar nisso? Se eu não vejo Ele, como é que eu sei que Ele está? Imagina os três dizendo: nós não estamos vendo, mas Deus está conosco. Imagina Sadraque olhando para Abednego dizendo: ô Abednego, eu não estou vendo, mas Deus está com a gente, e o livramento já começou. Abednego olhando assim: mas como que você sabe disso? Faz meia hora de fogo. Oh meu Deus do céu. Faz meia hora que estamos dentro da fornalha e a gente ainda continua. Oh Jesus, oh glória, oh glória. Eu sei que Ele está comigo, aleluia. Ele não, oh, eu sinto graça de Deus, irmão. Ele não fala, Ele não se mexe, mas eu sei que Ele está comigo. Por quê? Porque olha os processos que eu estou passando e eu ainda continuo vivo. Isso só pode ser a presença daquele que fez os céus e a terra. Quem está vivo aqui nessa noite pode adorar o nome de Jesus. Ele está comigo porque eu ainda continuo vivo mesmo em meio a essas dificuldades. Se você fazer o regresso na sua memória e ver tantas lutas que você já passou, tanta coisa que você já enfrentou, era para você estar morto hoje. Você só está vivo porque o grande eu sou está na sua vida. E como é que esses meninos estão? Além de estar solto, desamarrado, com um quarto, eu já estou indo para o final. O texto diz, no versículo 25: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam, ô irmão, pelo amor de Deus, faz não. Isso aqui é cena de cinema. É cena de cinema. Quem já saiu para passear? Levanta a mão. Quem sai para passear, sai para descansar, irmão. Refletir, curtir a vida. Os meninos estão passeando dentro. Ô gente, vocês não pegou não? Passeando, curtindo fogo. É mole? Curtindo a primeira sauna espiritual. Curtindo o primeiro banho de raios ultravioletas. Então, estão passeando. Crente passeia na fornalha. Crente passeia na fornalha. Crente é o único povo, irmão, que é chamado para o churrasco, não tem dinheiro, não leva nada e come tudo. Crente é o único povo que veste roupa nova sem ter dinheiro no bolso. Não é porque dá calote não, é porque Deus usa alguém para abençoar. Uma certa feita lá em Birigui, eu sempre lembro disso aqui. Pensa numa escassez, irmão, terrível, que até a porta que o homem abria, Deus fechava. Uma luta, o carro soltava tanta fumaça, que todo mundo sabia que era eu que cheguei para pregar. Porque eu chegava, a fumaça estacionava depois. Pensa numa luta. O pastor olhou para mim e falou: Leandro, você prega aqui em Promissão? Lá no Belém. Eu falei: prego, pastor. Pastor Samuel. Ele falou assim: mas eu não tenho oferta para te dar. Eu falei: não tem problema, mas eu não tenho como ir. Ele falou: não, eu te busco. Eu falei: beleza. Aí ele me buscou, preguei, terminou. Ele falou assim: não, mas eu vou te abençoar com oferta. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: e outra coisa, vou te levar para jantar. Eu falei: meu Jesus. Quer surpreender um crente, irmão? Não precisa dar sapato não. Chama ele para comer. Passa na Casa de Carne Prosperidade, compra 1 quilo de contrafilé, liga para o irmão e diz: vem aqui em casa, varão, que eu tenho uma bênção para te dar. Você recebe isso essa semana, pastor, em nome de Jesus? Os irmãos já vai comprando carne e chama o pastor. Amém, pastor? Depois você me dá uma gorjeta que eu falei que eu tava... E ele me levou, chegamos lá, ele falou que não pode falar para crente, irmão. Se é você que vai pagar, fale não. O quê? Pega o que você quiser.
Ô irmão, imagina você numa luta, numa fome, alguém te leva num restaurante, dá um cardápio na sua mão e diz: escolhe. Hoje, eu não sou tímido. Deus me tirou de 6 anos do crack, da cocaína, me livrou de mais de 50 tiros há 15 anos atrás, me libertou de tudo. Quando eu morava no Decash, era uma escassez, uma fome, uma miséria. Jamile Decash, União, Franciscato, Perobal, andei usando droga 6 anos, perdido. Quando eu chego na igreja, aceito Jesus, um pastor olha para mim e diz: pega o que você quiser. Eu vou perder tempo? Vou nada, irmão. Tem gente tímida que perde a benção, passa fome, porque fica recusando. Não, eu estou sem fome. O estômago está dizendo: é mentira. Eu vi escrito no cardápio filé mignon, a não sei o que. Eu olhei e falei: pastor, ele pode pegar o que você quiser. Eu falei: meu Deus, esse negócio aqui eu só falei língua estranha, nunca comi. Ele pega, irmão, vê uma carne grossa, banhada. Ô Jesus, chegou até a dar saudade agora. Vê uma carne grossa, banhada com os queijos, um negócio por cima. Quando eu cortei, irmão, que a faca sumiu, eu só não falei em línguas porque ia ficar feio. E eu comecei a comer, a minha esposa pegando arroz e tomate. Pai, eu dei um chute na canela dela. Falei: irmã Marcela, tu está comendo arroz e tomate há 2 semanas. Deus prepara filé mignon e tu vai comer arroz e tomate? Não, irmã, come esse filé mignon, porque Deus ainda faz passear na fornalha. Você crê que na tua dificuldade Deus vai sustentar a tua casa, a sua família? É de roupa, é de saúde, é de bênção. Deus tem poder para te sustentar. Passeia, desfruta, serve a Deus. E esses meninos agora receberam o livramento. E o rei se levanta, pede para que eles saiam, irmão. E o texto vai dizer que eles saíram, cabelo não queimou. O texto diz: nenhum fio de cabelo. Versículo 27. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado. Vou fazer uma pergunta bem simples, que eu já sei a resposta. Tu iria preferir vocês, principalmente as mulheres, nós homens aqui estava de boa, mas as mulheres, vocês iam preferir sair careca ou morrer lá dentro? Decisão difícil? Oh meu Deus do céu, gente, vocês preferiam morrer queimado ou sair careca? Careca. Por quê? É melhor sair careca, mas sair vivo. Depois compra uma peruca, faz alguma coisa, pinta, desenha, não sei. Mas o importante é estar. Então o que são fio de cabelo, se não mero detalhe? É Deus dizendo: ô Jesus, eu cuido dos mínimos detalhes da sua vida. Aleluia, eu sinto graça. Você tem 1 segundo de adoração, feche os seus olhos, levante a sua mão. Deus está nessa casa, é noite de livramento. Eu estou pregando por aquilo que o Senhor quer falar com vocês. Eu tenho livramento nos mínimos detalhes da sua vida. Eu cuido do que você gosta, do que você deseja. Apenas seja fiel diante da estátua, que eu estou cuidando da sua casa. Mínimo detalhe, irmão. Aleluia. Mínimo detalhe. É que a gente é tão alvoroçado em ver Deus nas coisas grandes, que esquecemos de ver Deus nas coisas pequenas. A gente é tão apavorado em ver Deus em grandes coisas, que esquecemos em ver Deus em pequenos. Aleluia. Um Yakult que a tua filha quer e você consegue comprar. Um Danone que você não tem condição, e dali a pouco alguém chega na sua casa e diz: ei, Deus mandou eu trazer isso aqui, e tem o que a sua filha desejou. Ô irmão, isso aqui não tem preço. Por esses dias eu vivi isso, tinha 150 reais. Falei: meu Deus, acabou. Porque a minha filha, irmão, ela não tem uma solitária, ela tem uma acompanhada. Ela tem uma comitiva angelical dentro da barriga dela, com 9 meses. Ela come um tapué, irmão, de papinha, e precisa de 200 ml de leite para dormir. Sangue de Jesus tem poder. Vocês riem porque não é vocês que vai no mercado. O leite Nestorgênio, irmão, a lata parece para ela um pacote de biscoito. Some.
Crente esmeril, encostou, sumiu. Só Deus, irmão. E eu falei: Jesus, está longe o pagamento, tem uns R$150, tem que abastecer, comprar lata de leite. Como que eu vou fazer, Jesus? Aí aparece alguém no grupo mandando mensagem pedindo ajuda para assistência social. Eu com R$150 no bolso, eu falei: meu Deus, mas eu só tenho 150. Sabe o que Deus falou comigo na hora? Você tem 150, quem está pedindo não tem nada. Eu olhei para Deus e falei: bom, então eu vou repartir o pouco que eu tenho. Peguei R$50 e entreguei na assistência social. No outro dia chegou um Pix para mim. Fulano de tal mandou um Pix de R$500. Como a luta é grande e a gente desconfia, eu falei: mandaram errado. Quase que eu apertei no botão devolução. Eu falei: não é possível, irmão, não é possível. Sabe quando você recebe a benção e você fica brigando com Deus, dizendo: não é possível, não é? Deus está dizendo: meu Deus. Deus diz: meu Deus, eu estou abençoando e tu não está crendo. Quando eu mandei mensagem para o pastor deu risada e falou assim: eu sei quem que é. O que chegou aí? Eu falei: pastor, chegou 500 conto. Ele disse: recebe a benção, porque ele pediu o seu Pix para mim e mandou te abençoar. Deus mandou, oh aleluia, Deus mandou do leite, Deus mandou da compra, Deus mandou do combustível, Deus mandou tudo o que faltava na minha casa. Deixa eu lhe dizer a você que permanece de pé diante da estátua, o céu está dizendo: quem cuida da sua casa sou eu, quem cuida dos teus filhos sou eu, quem cuida dos teus negócios sou eu. Basta me adorar e eu vou cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. R$50 para quem tem, irmão, não é nada. Mas R$50 para quem não tem é um milagre. R$10 para quem tem virou dinheiro que não dá para comprar uma Coca-Cola. Mas para quem não tem, é um pão que pode comprar, ou 2 leites pelo menos para o seu filho. Deus ainda cuida dos mínimos detalhes. E eu encerro agora que a Bíblia diz que as roupas não se queimaram. Irmão, eu tenho certeza, assim como nós falamos do cabelo, esse detalhe também a gente não importaria não. Eu não ligaria de sair da fornalha nu do que morrer dentro dela. Não, pode queimar roupa, mas me deixa sair desse negócio vivo. E Deus diz: vai sair vestido do jeito que entrou. Por quê? Porque nudez da Bíblia representa vergonha. Oh, Jesus. Nudez da Bíblia representa vergonha. Aí Deus está dizendo: como vocês foram fiéis diante da estátua, dessa fornalha você não vai sair envergonhado. Pela fidelidade a mim, eu serei fiel à minha palavra na sua vida, eu vou cuidar de você. Posso pedir para ficar de pé, pastor? Fiquem de pé, por gentileza. Tem livramento para a tua casa aqui essa noite. Se tem alguém passando por alguma fornalha, eu gostaria de convidar você a vir mais perto aqui para a gente orar. Há alguma fornalha que você esteja passando? Sai do seu lugar que nós vamos orar por você. Fornalha é uma luta que já saiu do teu controle. Você não tem poder para libertar o seu filho. Você não tem poder para libertar o seu marido, o seu amigo, o seu parente. Você já entregou currículo, você já orou, você não tem poder para abrir porta de emprego, mas o Senhor tem.